Pois é, pessoal, como prometido, nós estamos aqui na nossa entrevista da nossa live, a live do Japa, né? Para você que tá ligado aí com a gente, muito obrigado. Ó, adiciona esse cara aí no Instagram, nas redes sociais, porque ele é um mestre muito conhecido no Brasil, do estado do Amapá, 22 anos de jiu-jitsu, 15 anos como head coach, é isso mesmo, é um dos técnicos mais respeitados do norte do Brasil, terceiro grau na faixa preta que ele recebeu das mãos do grande mestre André Miquito, né? Isso já desde 2009, mais de 200 alunos na academia agora e 500, pessoal, 500 discípulos espalhados aí pelo mundo. Quero bater um papo com ele, já está aqui se conectando com a gente. Mestre Orlando Júnior, seja bem-vindo à nossa live aí, a Oba, live do Japa. beleza, fala Bacana? Japa. Pô, satisfação, obrigado pelo convite aí, e estar participando da live. Eu espero contribuir aí com todos. Prazer todo nosso, cara. Obrigado por arrumar um tempo aí, né? Esse tempo que é tão corrido, né, cara? Pô, Apesar da tá gente muito. estar passando por esse, né, recomeço aí das Sim, atividades, mas eu sei que a mente fica a todo vapor, né? Pensando em vários projetos, várias coisas, várias reformulações e adequações, né, mestre? Então, obrigado aí por estar disponibilizando um tempo pra gente aí, cara. com certeza, Japa. Você falou tudo, né? Essa pandemia veio aí a mostrar a divisão, a verdadeira divisão de águas hoje em relação aos negócios. Não tem o mercado para criança, não. Para menino. Outro é homem, outro sai fora. Não tem brincadeira. É, olha, o cara tá falando bonito. Tá? Para quem, né, tá chegando aí agora, tá? Mestre Orlando é de longas datas, hein? Do estado do Amapá aí, parceiro, amigo, né? 22 anos de jiu-jitsu aí, um dos precursores, o cara que trouxe o jiu-jitsu aí, que levou, na verdade, o jiu-jitsu pro estado do Amapá aí. E há 15 anos como head coach técnico, né? Técnico e descobrindo vários talentos aí, não só no jiu-jitsu, mas também no Muay Thai, no MMA, atletas de ponta que inclusive estão espalhados aí pelo mundo, né, mestre? Falei aí que hoje você tem aproximadamente 200 alunos, mas são mais de 500 espalhados pelo mundo aí, né, cara? Qual é a sensação de ver aí os caras fazendo sucesso pelo mundo aí e saíram das suas mãos, né? Bom, o William, é assim, resumidamente a história, o jiu-jitsu tem duas vertentes, né? Da vertente tradicional e a vertente do âmbito empresarial, o jiu-jitsu lifestyle, que é o jiu-jitsu qualidade de vida. Hoje em dia, o jiu-jitsu mudou muito em relação a classes de interesses. A verdade toda é essa, né? O interesse da pessoa ser competidor, ele treina na aula de competidor. O interesse da pessoa da qualidade de vida, né, da melhora ali no condicionamento físico, ele também tem o seu horário diferenciado. E o horário kids que foi separado. Antes era tudo junto, hoje não. Né? E em algumas escolas de jiu-jitsu também tem um horário feminino. Então, o meu hoje em dia ele é adequado a isso aí, né? Eu já estou, como você falou, né? Estou 22 anos aí na prática, né, da arte suave do jiu-jitsu, e como eu comecei na época tradicional, a gente tinha que saber também a defesa pessoal e na época era o vale tudo, hoje é o MMA, né? É, E, e eu vim dessa escola tradicional aí. Só que é aquela coisa, né, William? A gente anda para frente, né, a gente sempre procurando a melhora. E hoje, né, desde 2014, final de 2013, quando o professor Teodoro Canal veio aqui no estado do Amapá, eu me filiei na equipe GF Team, no qual o nosso mestre hoje é o Júlio César, né, e decorrente dos outros professores que estão lá, que dão todo um aparato para a gente, né, Baraúna, Gogó, o Bebezão, toda a galera aí. Hoje em dia eu sou amparado, mas Tubarão, tem o Fran do Carmo em São Paulo, tem no que mundo todo, né? legal, cara. GFT tem no mundo todo, e graças a Deus eu sou um dos professores hoje da GFT no mundo, né? Eu sou o head coach do Amapá, a, a, desde final de 2013, né? A gente está nesse trabalho aqui. Começou com o professor Paulo André, mas o Paulo foi morar no Emirados Árabes, e aí eu fiquei
tomando conta disso aí. E hoje a gente está, graças a Deus, a gente explodiu aqui no estado, e não só no estado, mas no âmbito Brasil também, em relação aos atletas, a gente tem tido muito resultado satisfatório, né, no jiu-jitsu, em decorrência do jiu-jitsu e da gente estar nessa escola, que é uma escola maravilhosa, que é a GF Team. E voltando para o assunto do MMA, a maioria dos atletas que hoje são renomados no mundo, eles passaram pela minha mão, né? Muitos começaram comigo de branca até a faixa preta, outros não, fizeram só camps, e hoje, graças a Deus, eles estão no mundo aí, lutando os maiores eventos que são proporcionados para o espetáculo, para o público, né? Porque hoje o MMA é um entretenimento, não tem jeito. E a gente trabalha para a alegria do público, a verdade toda é essa, né? Não tem outra explicação em relação a isso aí, é um entretenimento mesmo. Vamos fazer o seguinte, então. Eu já captei aqui a sua mensagem. Agora a gente vai destrinchar tudo isso aí, né? Falar parte por parte aí o que você falou pra gente aí, né? Que hoje, por exemplo, antigamente o pessoal entrava no jiu-jitsu, entrava no Muay Thai como uma simples modalidade de esporte e que hoje virou um negócio. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. A gente vai falar também a nível de Brasil, de mundo, né? Porque você sabe que hoje está tudo globalizado, é muito rápida a informação. Eu, por exemplo, eu acompanho você aqui do outro lado do mundo pelo simples clique aí na rede social. Eu estou vendo um treino seu, eu estou vendo os alunos ganhando medalha, eu estou vendo o dia a dia da academia. Então, daqui a pouquinho também a gente fala sobre isso, mas eu quero primeiro, para começar o papo, a gente voltar lá naquele cantinho lá do São José, do Clube São José, onde tudo começou, meu amigo. Para quem não sabe, né, eu falei no início aí que nós somos amigos de longas datas e a gente participou. Eu sou da família de lutadores, só eu que sou meio desgarrado, né? Ainda não consegui pegar a preta, mas os meus irmãos tiveram todo o apoio da família e são faixa preta aí, o Wilsinho, faixa preta do Orlando Júnior. Tem o Wilke Satoru também, que hoje está na Polícia Militar do Amapá, faixa preta do Orlando Júnior, e a gente fala isso com muito orgulho. E a minha família também, assim como muitos lutadores, muitos atletas, começaram ali, naquele cantinho ali do São José, e eu queria te fazer a pergunta, mestre. Primeiro, como você chegou ao jiu-jitsu, ou como o jiu-jitsu chegou até você, né? Porque pelo jeito que você trata o esporte, trata o jiu-jitsu, parece que tocou e apaixonou. Quem chegou em quem, e quem conquistou quem, e qual época, mais ou menos assim, quando você conheceu o jiu-jitsu, cara? O William, assim, se tu for ver aqui atrás, aqui no meu cenário, tem um bonequinho, né? Esse bonequinho é do Royce Gracie. Assim, é o único bonequinho que eu tenho deles aí em relação, eu sou fã de vários, sou amigo, né, de vários. Você sabe muito bem que eu já treinei aí com toda e qualquer celebridade do mundo da luta. Eu já treinei, já tive a oportunidade de treinar e de conviver com essas pessoas, né? E assim, meu primeiro contato com o jiu-jitsu foi aqui no estado do Amapá mesmo, em meados de 97, quando veio um professor de Natal. Na verdade, ele era faixa roxa, ele era instrutor, o Kleber. Ele veio aqui e aí começou a dar umas aulas, e eu fui lá e peguei umas aulas com ele. Só que eu viajei, porque naquela época não tinha tanto preparatório para vestibular aqui, para fazer faculdade. Não tinha tanta faculdade e universidade como tem hoje naquela época. Eu fui fazer cursinho em Belém do Pará. Chegando lá, eu conheci tinha algumas pessoas que moravam perto de mim lá no mesmo condomínio em Belém, que eu vi eles passando de kimono. Aí eu perguntei para eles se eles treinavam judô e tudo. Aí ele falou: não, mano, eles treinam jiu-jitsu. Quer lá dar um treino com a gente? Porque é desse jeito, né? O jiu-jitsu é sempre um convidando o outro, aquela coisa toda, né? É impressionante isso. Sempre foi. Isso daí não tem jeito, é do jiu-jitsu. E aí eles me convidaram, eu fui lá. E pela minha alegria, né, eu tive a oportunidade de chegar e dar de cara com o Alexei Cruz, que foi onde realmente eu comecei ali a ter os primeiros passos e tudo. Já tinha feito umas aulas aqui em Macapá, mas não foi aquele negócio de
E aí eu treinei um pouco, treinei acho que uns 6 meses lá em Belém, mais ou menos, naquela época, em 98 já, isso já é 98, 1998. E depois eu voltei para Macapá, que aí eu não consegui passar no vestibular lá, voltei, aí eu fui para São Paulo, que teve uma leva, uma galera daqui, que foi estudar em Mogi das Cruzes. E eu aproveitei e fui. Chegando lá, eu peguei, passei no vestibular e tudo, e aí, assim, para mim ficar só indo para a faculdade sem fazer nada, eu procurei uma academia de jiu-jitsu. E lá eu tive a oportunidade de começar a treinar com um aluno do Rossian Grace Júnior. E depois esse aluno dele, que é o Lúcio Faria, teve que ir embora de Mogi, e aí ficou o Armando Conde, que mora nos Estados Unidos hoje, que era professor da Lotus Club. E aí depois o Armando foi embora, aí ficou o Roberto Matsumoto, aí depois o Augusto Ferrari, e aí foi assim, porque sempre os professores de jiu-jitsu, né, eles ficam um tempo num lugar e depois viajam, vão embora. Eles têm algumas oportunidades, né? Aparecem umas oportunidades na vida que aí você agarra, né? Ainda não apareceu essa pra mim, né? Ainda não apareceu, eu acho. Pô, que história bacana. Olha, começou lá em Belém, que para quem não conhece, ou para quem já sabe também da história de jiu-jitsu, na verdade, jiu-jitsu começou aí na região norte do Brasil, né? O pessoal dos Gracie, e aí depois que desceu para o Sudeste, né? E você fez mais ou menos o caminho dos caras, né? Começou aí em Belém. Foi mais ou menos isso. Começou em Belém e depois desceu para o Sudeste do Brasil. E aí, cara, você conheceu muita gente. Olha só, durante o papo você falou tantos nomes interessantes, tantos mestres, né? Pessoas conhecidíssimas no meio, cara, aí. Vários. Na época que depois, quando a gente estava, quando esse professor foi embora, quando era Rossian Grace Júnior, naquela época o Cícero Costa treinava lá, treinava o Duende, treinava uma galera que hoje é em outras equipes, entendeu? E assim a gente conhece as pessoas. E depois, quando eu fui, a gente passou para Lotus Clube, eu tive a oportunidade de treinar no horário do Givanni Santana, e ali treinavam vários que hoje são astros aí, né? Dimitri Souza, o Dan, Fábio Negão, Augusto Ferrari, o Cláudio Calazans, pô, muita gente, cara, muita gente naquela época ali, o Cobrinha, tinha o Eduardo Português, só cara que hoje, eu vou te falar, esses que eu tô te falando, não, acho que nenhum mora mais no Brasil, desses que eu falei, todos moram fora. Eu tive a oportunidade de treinar com esses caras, e assim, eu vivi uma época áurea do jiu-jitsu lá em São Paulo, que foi na época de 99 e 2000, que veio a acontecer no jiu-jitsu que eu te falei ainda agora, a diferença do competidor e o jiu-jitsu lifestyle, né? Desde aquela época, na década, já em 2000, os professores lá já tinham essa adaptação que, no caso, eu trouxe aqui para Macapá, eu trouxe para o estado, né? Essa inovação, eu trouxe porque aqui sempre foi muito tradicional. Então, quando eu trouxe isso para cá e comecei a dividir, eu fui até, como se diz assim, taxado como uma pessoa assim, fresca, né? No modo de falar assim, borsal, porque isso daí não é assim, assado e cozido. Então, só que hoje em dia não, né? Todo mundo tá adepto disso aí, né? E antes de começarem a fazer há 15 anos atrás, na época lá do São José, quando a gente começou ali, né? Eu lembro que eu comecei ali com 5 alunos. E desses 5, teus irmãos estavam lá, né, cara? Teu irmão estava lá comigo. Teu irmão foi o primeiro faixa preta meu. Né? O Satoru foi o primeiro branca preta, faixa preta comigo. E assim, e naquela época não tinha campeonato como tem agora, não tinha nada disso. Então a minha luta não só foi pela nossa equipe, ou pela bandeira que eu sempre levantei, porque a gente levantou muitos anos Della Riva, né? Pelo Alexei, e levantou Della Riva, né? No qual eu me orgulho muito, e hoje em dia a gente está na GF Team. Mas eu tive que arregaçar as mangas, né, William, e partir para o lado também de fazer eventos aqui e tudo mais. Tanto que eu tenho 11 anos no estado do Amapá fazendo evento, e são os 11 anos que o jiu-jitsu despontou aqui, que cresceu, não só a nossa equipe, mas várias equipes aqui estouraram também no mercado e tudo. Só que, graças a Deus, né, a gente sempre está um passo à frente. Cara, a gente vai chegar nesse ponto aí,
porque você falou exatamente de trazer, na verdade eu falo trazer, mas eu tô do outro lado aqui, mas levar o jiu-jitsu para o estado do Amapá. E eu queria te fazer uma pergunta, cara, porque assim, você vê nessa trajetória dos anos 90 para os anos 2000, né, e a gente já está chegando passando já 2020, né, quer dizer, a gente está falando praticamente aí de 3 décadas, né, 3 décadas. de diferença. E o Orlando Isso aí não aqui, quer dizer que você é velho, não quer dizer que você é velho, não. Mas eu 40 quero chegar anos, no meu ponto irmão. do seguinte. Eu quero chegar no ponto, mestre, do seguinte: é que você sai dos anos 90, onde o lutador de jiu-jitsu era marginalizado, o lutador de vale tudo na época que não era MMA, era o marginal, era o cara violento, era um esporte violento, e aí você sai dessa era, né, para trazer, acompanhando, na verdade, todo o processo, né, de conscientização da população de que é um esporte, de que traz vida, traz saúde, é entretenimento, é negócio, né? Então você passou por essa leva aí, porque anos 90, principalmente os Gracie, a família Gracie, teve esse trabalho aí nos Estados Unidos, e aí foram, né, criticados. Quem era adepto do esporte era marginalizado, e aí você passou por todo esse processo, e hoje é um boom no mundo, né? Todo mundo quer dar uma academia, quer ser próximo de um lutador, alguma coisa. Me explica, cara, esse processo aí, como é que foi na tua vida, na tua caminhada aí, né? Desde o início, a questão da marginalização do esporte, para depois vir a redenção, depois vir um reconhecimento. Pô, William, infelizmente, infelizmente eu passei por essa época e hoje bem amadurecido em relação a isso, porque o que é que acontece? Como os Gracies fizeram, as outras equipes elas vieram fazendo junto, por quê? Porque era um estereótipo, né? Lutador Sim. de jiu-jitsu, cara grande, orelha arrebentada, entendeu? O estilo de vida é aquele estilo de vida só de tatame, mais nada. Só que o que é que acontece? Depois que vira business, não tem mais Uhum. marginal, não tem mais É. nada disso. Né? Como você bem colocou, foi para os Estados Unidos e a família Gracie perpetuou isso lá. Só que para rodar nos Estados Unidos e no resto do mundo, nos países de primeiro mundo, a pessoa tem que andar certinha. É. Então foi nesse momento que o jiu-jitsu entrou na sociedade, com respeito. Porque se no Emirados Árabes o Sheik colocou o jiu-jitsu nas escolas e no exército, é porque tem uma diferença nessa arte. Uhum. Né? Uma diferença educacional, emocional e de controle de saúde. E eu te falo isso com a plena certeza porque eu tinha asma. Né? A minha asma acabou com o jiu-jitsu. Então, se deu certo para mim, por que não vai dar certo para os outros, para os meus alunos, para os alunos dos meus alunos, né? Que hoje eu falo que eu tenho netos, né? Que eu já tenho os alunos dos meus alunos e assim sucessivamente. Entendeu? Os caras olham assim, pô, meu, tu lembra desse cara aqui, tu lembra desse menino aqui, carregou no colo hoje, pô, o cara tá com 20 anos, pô. Eu digo, não, mano, tá doido, Não. né? E assim, né, William, essa parte, por que assim, se todo mundo sabe que tu luta jiu-jitsu, aonde tu chega, a pessoa quer te afrontar, quer te testar, quer achar que se tu é aquele valentão, aquela coisa toda. E Aham. assim, a maioria das vezes, realmente, cara, o ser humano não tem um sangue de barata. E por ele pegar e ter uma diferença homogênea do outro ser humano, ele pega e se altera. Isso daí é normal. Isso daí é normal. Entendeu? Agora, o bom de tudo isso é o seguinte, que antes os lutadores saíam na rua e faziam essa baderna. E infelizmente isso aconteceu nessa época. Hoje em dia é o contrário. Eles já evitam sair, trabalham dieta, trabalham a saúde, para quê? Para estar bem, para se destacar num campeonato, porque hoje virou profissão. Né? Tem Verdade. eventos, um atleta de ponta,
que ganha aí $30 mil numa luta, 20 mil, 10 mil dólares. Qual é o emprego no Brasil que vai te dar $10 mil por mês? Não é? Ou por noite, né? Uma luta, cara. Uma luta ganhar isso né? aí. Na verdade, claro, tem toda uma preparação e tudo, mas sim, a grosso modo a gente fala que é uma luta ali, né? É uma noite. Então, cara, como você falou, falou em relação à preparação, né, William? Em relação a essa preparação que você falou, muito, muito importante tocar que hoje nós precisamos de uma gama de profissionais para poder fazer o atleta. Né? Precisa de um nutricionista, precisa de um médico fisiologista, precisa de um preparador físico formado em educação física, né? Às vezes, muitas das vezes ele tem que ser pós-graduado ou mestrado em fisiologia do exercício para trabalhar com o atleta, para tirar todo o rendimento dele para ele dar o máximo na luta. E assim, esse atleta hoje está levando o nome de empresas grandes. Né? E esse daí a gente tem que dar esse feedback para as empresas, porque é uma troca, na verdade, né? Você usa meu kimono, você usa o nome da minha equipe, você usa a história que o meu mestre fez para estar colocando a sua logomarca junto com a gente. E a gente leva da melhor forma. Porque, assim, graças a Deus, hoje eu tenho campeões pan-americano, pan-americano, brasileiro, mundial da CBJJE, eu tenho medalhista da CBJJ, em vários Opens, eu já nem conto mais, né? E assim, a gente aqui no estado é a única academia que tem um troféu da CBJJ, né? É a única academia, somos a nossa aqui. Como nós somos filiados na GF Team, quando teve o Sul Brasileiro esse ano, que foi o último campeonato da IBJJF no Brasil, que na verdade acho que foi até o último antes da pandemia, que não teve mais. O Sul Brasileiro, o Sul Brasileiro, que foi em Florianópolis, nós fomos para lá e o mestre Júlio César deixou bem, passou para o mestre Alexandre Baraúna e para o Arthur César, para o Gogó, assim, olha, se a gente ganhar o troféu, pode dar para o pessoal da Amapá, para a GF Team lá, o Orlando que vai subir no pódio e levar o troféu para Amapá, lá para a unidade da GF Team lá. Então, assim, essa daí foi uma das realizações que eu nunca imaginei que eu iria subir num pódio da CBJJ para carregar um troféu. Eu nunca almejei isso aí, não. E eu tive esse presente esse ano que o mestre Júlio nos proporcionou já. Isso aí. Bacana, bacana. Esse é o reconhecimento, mestre. O reconhecimento que você tem depois de trabalhar por muitos e muitos anos aí, né, firme, seriamente, honestamente. Isso é muito bacana. Explicar para quem está assistindo que CBJJ é a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu. Então precisa estar afiliada à confederação para participar de eventos, para participar de campeonatos a nível nacional e internacional. E aí o mestre Orlando, representando uma grande equipe que é a GF Team, consegue ter essa entrada, né? Além de ser filiado à Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, também tem essas entradas em campeonatos a nível mundial, né? Vamos dizer, porque vem gente de vários lugares aí, vários países. E falando em vários países, mestre, eu estava vendo, cara, dentro do Brasil você tem vários, né? Eu estava vendo aqui, tem no Maranhão, tem em São Paulo, tem uma galera aí que está em Belém, mas você tem também discípulos, vamos dizer assim, na Argentina, Paraguai, Suriname, tem uns alunos aí no Japão. Rapaz, o negócio está ficando bacana, né? O reconhecimento está vindo, porque assim, mestre, você sai daqueles anos 90, sai da marginalização, sai simplesmente de um esporte, e aí você chega num negócio, né? E isso para um negócio, você ter pessoas, ter representantes fora do estado, fora da sua academia, fora do país, fora do Brasil, para o seu negócio é muito bacana, né? Sim, com certeza, William. É satisfatório porque, como você falou, né? Não é do dia para a noite que a gente constrói isso aí. Já tem um tempo, a gente já está um tempo na estrada. E, para ter esses alunos hoje, né? Como você bem falou, né? Meus discípulos que estão fora do Brasil e continuaram levando o nosso nome, levando a nossa história.
é o que eu sempre deixo bem claro. Orlando, o que é que tu almeja da tua vida? Eu não almejo dessa minha vida mais nada. Eu almejo após a minha vida, que o meu legado continue, entendeu? E já tá sendo constituído eu em vida ainda isso, né? Como você bem falou, eu tenho filial na Ilha da Reunião, tenho no Maranhão, aqui dentro do Brasil, não vou falar só fora do Brasil, tem no Suriname, né, com Ilha Sandim, tenho Coneg na Ilha da Reunião, tenho o Ilcínio aí no Japão com você, pô, tenho o Márcio que está no Paraguai, tenho o Pitbull, Jefferson Pitbull, que está na Argentina hoje, mas que não vai ficar na Argentina, a gente está com um projeto de ano que vem já ir para a Espanha, né? E eu acredito que esse daí que vai ser o nosso ponto mais forte, porque lá na Espanha eu devo ir para lá também para passar um tempo lá para levantar a academia lá. Em primeira mão, ninguém sabe disso. O primeiro a estar sabendo agora é você, né? Que a gente está com esse projeto, eu e o Jefferson. Eu e o Jefferson, a gente está com esse projeto de ano que vem ele ir morar para a Espanha e eu passar um tempo lá para a gente levantar a academia. E aí o que acontece? Quem acreditou no sonho, quem apostou, vai estar junto com a gente nessa nova pegada aí. Pô, bacana, bacana. Colhendo frutos, colhendo bons frutos, né, mestre? Queria lhe agradecer pelo papo, interessante, muito bacana, papo descontraído, que deu para mostrar um pouco da história. Eu não digo nem da sua história, porque você faz parte da história do jiu-jitsu no Amapá. Eu falo, sim, da história do jiu-jitsu mesmo, do norte do Brasil, por que não? Né? Até porque você saiu do Amapá, foi para Belém do Pará, pegou algumas técnicas, depois foi para o Sudeste, foi para São Paulo, né? E pegou mais algumas técnicas. Eu acompanhei você indo também muitas vezes para o Rio de Janeiro, pegar muitas técnicas, né? Inovações. Pois é, cara, a gente sempre acompanha, sempre o Rio de Janeiro, né, William? O Rio de Janeiro é minha casa. O Rio de Janeiro é minha casa. Eu vou no Rio 2 vezes por ano. Como eu te falei, eu tive a oportunidade. Deus é muito perfeito comigo. Deus é maravilhoso porque eu participei de várias histórias que deixaram de acontecer e eu estava lá, né? Na época da Brazilian Top Team, eu tive a oportunidade de treinar com eles lá, né? Aprender o wrestling com o Derugola, aquela coisa toda, treinar com eles, com o professor Zé Mário, uma pessoa excepcional, todos estavam lá, né? E assim, treinei com Muay Thai com o mestre Luiz Alves, né? Que em memória hoje, né? Falecido. Tive a oportunidade de treinar com eles lá, com o Minotauro, Minotouro, treinei muito tempo dela Riva, né? E sucessivamente. Teve uma época também que eu passei um tempo na Nova União, treinando, né? Treinando com toda aquela galera lá, celeiro de artistas marciais. Então, assim, como a galera fala assim, pô, Orlando, tu é rodado. Digo, sou rodado, não. Eu, graças a Deus, o jiu-jitsu me proporcionou isso, de eu ter muitos amigos, né, em relação a isso. Tanto que, como eu te falei, né, dessa situação de melhorar o jiu-jitsu aqui, eu sempre trouxe seminários de fora para cá, para dentro do estado. E ano passado eu já estava tão audacioso que eu estava trazendo um por mês, né? Isso daí é o que a GFT me proporciona, em poder estar trazendo várias estrelas, né, por um custo quase que zero, para poder atender aqui a sociedade amapaense, porque quando vem o seminário de fora, não é só na nossa academia, é aberto para todas as academias. Então, quem está aberto ao conhecimento e quiser vir aprender, aperfeiçoar aquilo que sabe, independente da sua bandeira, a gente está de portas abertas, né? Você sabe que é um negócio hoje. Pois é, bacana, cara. Queria te agradecer, chegando nos finalmente aqui, mestre. Queria lhe agradecer pelo tempo disponibilizado aí, né? Que você tenha muito sucesso, que você ainda vai colher ótimos frutos aí de tudo isso que você plantou durante toda essa carreira, né? Desde o final dos anos 90 aí, ligado 100%, 1000% aí no jiu-jitsu, no esporte, né? Aquilo que era vale tudo, hoje virou MMA, e antes era um simples esporte, e agora virou um negócio, e você está introduzido nele aí. Que você tenha muitos e muitos atletas, né, que levem o seu nome, mais atletas ainda, né, que levem o seu nome, levem o nome do seu negócio, da sua academia aí pro Brasil afora, né, não digo nem Amapá afora, mas Brasil afora,
né? Então, parabéns, obrigado pelo tempo. E eu tenho, cara, se você quiser falar alguma coisa, beleza, porque eu tenho 2 perguntas aí para finalizar. Se você quiser dar uma palavrinha aí, fique à vontade. Né? Bom, William, assim, como você falou em relação a essa situação dessa pandemia, né, do mundo e tudo mais, isso veio a espertar todos nós, né, pelo verdadeiro valor da vida, né, que é o ser humano, que a gente muitas das vezes deixa nosso tempo de lado em relação a isso. E só que do nosso lado, vou falar nosso, né, eu tenho essa intimidade familiar contigo, isso só cada dia isso fortalece mais, né, o nosso laço e tudo. E enquanto os outros sempre falo assim, enquanto uns dormem, nós carregamos pedra, né? Enquanto uns choram, a gente vende lenço. Porque a gente sempre está na procura da melhora do grupo, do nosso conjunto, de todos. Porque quando um está bem, está todo mundo bem. Hoje eu devo estar terminando agora essa reforma da academia aqui da unidade de Macapá. Eu peguei agora, eu tive que fazer uma adaptação para poder melhor atender nossos clientes. E eu devo estar terminando agora. Semana que vem eu estou retornando os trabalhos aqui no estado do Amapá. E a gente volta num novo normal, uma nova roupagem, mas numa roupagem que é definida aí hoje e que a gente não está para trás, não. Independente de como seja no Japão, nos Estados Unidos, na Inglaterra, né, na Arábia Saudita, que seja, tanto faz. Eu tenho tanta gente em todo lugar, né, cara? Pô, O mundo tá pequeno já. O mundo tá pequeno pra gente, cara, graças a Deus. Né? A gente tá nisso aí. E eu só tenho a agradecer todo esse apoio, viu, William, que você, a sua família sempre me deu, sempre mesmo, desde o início. Vocês foram a família que me apoiou quando ninguém quis me apoiar. Essa foi a realidade. E hoje em dia, como referência à família de vocês, hoje eu tenho mais de 50 famílias treinando a minha academia. Famílias. Que era o que eu queria atingir. Eu acho que o princípio do respeito, da honra, de todo aquilo que abrilhanta a vida da gente é a família. E hoje a nossa academia ela é feita para atender a família, o pai, a mãe, né, o filho, independente de gênero, de classe social, de que seja. A gente tá disposto a dar o melhor serviço para atender. Porque aquela coisa, se eu sou bem atendido num local, eu sempre vou voltar. E graças a Deus, todos os alunos, como você falou, né? De 100 passou para 200, depois 300, e assim sucessivamente. Eu já perdi as contas, já. Graças a Deus. Bacana, bacana. Pô, obrigado, mestre, pelas palavras. Nós estamos sempre por aqui, né? Sempre que puder, a gente vai estar divulgando, vai estar levando o nome aí do esporte no Amapá, o seu nome, da sua academia. Você pode contar com a gente. Inclusive, pessoal, você que está assistindo aí, a gente sempre deixou aí, né, no rodapé aí o Instagram do mestre. Então, se você quiser seguir ele nas redes sociais aí, Facebook, Instagram, tem canal no YouTube também, com alguns vídeos, algumas posições, né? Mas principalmente o Instagram, a gente tá sempre aqui, ó, escrito aí, para você acompanhar aí, acompanhar a academia, o dia a dia desse cara aí que leva o nome do jiu-jitsu e do esporte para os 4 cantos do mundo aí. Queria te agradecer, mestre. Para finalizar, eu queria lhe fazer 2 perguntas. A primeira, quem você tem como um grande ídolo? Pô, cara, eu vou te falar assim, não tenho nem erro no que eu vou te dizer. Depois que eu conheci o mestre Júlio César, eu não vejo uma outra pessoa a que eu possa não deixar de admirá-lo por tudo que ele faz. Não é o que ele fez, né? Não é o que ele conquistou, não é título, sabe, William? Não é nada disso. Ele tem um lado humano que esse lado fez eu mudar muito, muito mesmo como ser humano, entendeu?
Então, em relação à referência aí dentro do jiu-jitsu, com certeza é o Júlio. Bacana. E durante toda essa trajetória da sua vida, dentro e fora do esporte, da onde vem a inspiração, mestre? Da onde vem a força? William, vou te ser bastante sincero no que eu vou te falar agora. Todas as vezes que me colocaram para baixo, ali foram as pessoas que mais me deram força. Porque aquilo ali só me dava uma gana, uma vontade a mais de provar que eu ia conseguir aquilo lá, que podia demorar o tanto que fosse, eu ia conseguir. Tanto que você conhece a trajetória da minha vida, eu tive vários empecilhos em relação a isso, mas eu sempre focado no que eu queria para minha vida, que é o que eu vivo hoje, independente do que esteja aos meus redores, né, família, amizade, negócio, o que seja, qualquer tipo de vertente. Eu coloquei na minha cabeça que eu seria o que eu estou sendo hoje, só que, assim, é muito trabalho. É muito trabalho. A gente deixa muita coisa boa de lado para poder ter o que a gente quer, o que a gente sonha. E tudo aquilo que eu quis quando eu era aluno e não tive, eu estou proporcionando para os meus alunos e para a sociedade amapaense hoje. Isso daí é a minha maior motivação. Que legal, que bacana. Obrigado pelas palavras. Senhoras e senhores, conversamos hoje aqui com o mestre Orlando, 22 anos de jiu-jitsu, 15 anos aí como técnico, né, principal de uma grande academia, representando a GF Team no estado do Amapá. GF Team, você procura aí na internet, tem filial em qualquer parte do mundo, você vai ver aí uma grande academia, um grande nome, uma grande franquia, e que esse cara levou aí para o estado do Amapá, e hoje tem atletas espalhados pelo mundo, são mais de 500, né? 500 atletas aí que já passaram pela escola Orlando Júnior, um cara que é formado, tá? E tem diploma de professor de educação física, então você vai ter todo o aparato nas mãos desse cara aí para ser um excelente atleta, um excelente aluno, uma excelente pessoa, porque não é só atleta agora, né? O esporte também forma pessoas, disciplina. Beleza? Obrigado, Orlando, pelo Eu bate-papo, que muito agradeço. legal. Eu que agradeço, William. Eu espero que a gente faça um outro programa aí voltado em algum assunto específico, né? Porque com certeza vão te pedir isso aí futuramente. E logo, logo eu vou estar aí no Japão, hein? Se Deus quiser, ano que vem, depois que passar isso tudo, aí eu vou estar aí no Japão para dar uns seminários e passar um tempo com um amigo. Aqui você não paga hospedagem, meu amigo. Você pode vir, ficar tranquilo. Não se preocupe, não. Hospedagem e Nossa, transporte, deixa por nossa conta aqui, que a gente vai estar de braços abertos para lhe esperar e lhe acolher por aqui. Beleza? Obrigado pelo papo. Mestre Orlando Júnior, senhoras e senhores, e você continua acompanhando a gente aí nas redes sociais. Quer saber um pouco mais sobre o nosso trabalho aqui? É só você acessar aí a nossa página no Facebook, o nosso Instagram. A gente sempre está aí colocando coisas novas, como essa entrevista, um bate-papo legal, descontraído, bem bacana, sem ofender ninguém. Obrigado, mestre. Um abraço. tamo junto. Forte abraço. Os